A questão do tributo. Jesus vem a nos ensinar uma importante lição para o fortalecimento da nossa fé nele, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 15 a 22, dizendo: Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e dê a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então, deixaram Jesus e foram embora. O texto de Mateus, capítulo 22, dos versos 15 a 22, nos apresenta um diálogo profundo entre Jesus e os fariseus sobre a questão dos impostos. Os fariseus, buscando um motivo para acusar Jesus, perguntam se era permitido pagar tributo, impostos, a César. Os fariseus tentaram armar uma situação difícil. Se Jesus dissesse que não era correto pagar, poderia ser acusado de subversão contra Roma. E se dissesse que era correto, muitos judeus que viam o tributo como uma opressão ficariam decepcionados com ele. Jesus, conhecendo as intenções dos fariseus, pede-lhe que mostrem a moeda e pergunta de quem é a imagem nela. Quando respondem de César, Jesus faz a famosa declaração: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta revela verdades espirituais e princípios sobre o nosso relacionamento com as autoridades e com Deus. Jesus ensina que é possível e necessário cumprir as obrigações civis sem comprometer a fidelidade a Deus. O cristão é chamado a respeitar as autoridades, como expressa Paulo em Romanos capítulo 13, no verso 1 e no verso 7, quando nos diz: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. As leis civis devem ser respeitadas, exceto quando entram em conflito com os mandamentos divinos. Assim, a lealdade a Deus vem em primeiro lugar, mas ela não anula o respeito às autoridades. Jesus aponta
que a moeda leva a imagem de César, simbolizando sua autoridade terrena. No entanto, todos os seres humanos carregam a imagem de Deus, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, quando nos diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ser a imagem de Deus representa nosso valor e nossa relação direta com o Criador. A nossa vida pertence a Deus. Ele é o verdadeiro dono do nosso ser. Assim, quando Jesus diz dar a Deus o que é de Deus, significa entregar-lhe nosso coração, nossa vontade e nossa devoção. A lealdade de Deus, destacada por Jesus, é central para os tempos finais. Como cristãos, devemos crer que um tempo difícil virá, em que as leis humanas exigirão escolhas difíceis e possivelmente contrárias à nossa fé. Esse princípio de fidelidade é visto como um preparo para o conflito final entre a verdadeira adoração e a falsa adoração, como descrito no livro do Apocalipse, nos capítulos 13 e 14. Assim como Jesus foi fiel em um ambiente hostil, somos chamados a fazer o mesmo. No texto de Mateus, trata da sabedoria de Jesus ao responder aos fariseus, que também nos ensina sobre a integridade e testemunho. Jesus responde sem fugir da questão, com respeito, mas também sem negar suas convicções. Esse exemplo é um convite a testemunharmos com sabedoria e prudência, buscando ser luz para o mundo. A resposta de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versos 15 a 22, não apenas resolve uma questão política, mas também estabelece um fundamento espiritual. Jesus nos ensina que nossa maior lealdade deve ser sempre para com Deus, mas que enquanto vivermos nesse mundo, devemos honrar nossas responsabilidades com justiça e fidelidade. Que possamos, como seguidores de Cristo, refletir acerca dessa dupla fidelidade que trata do nosso próximo e a Deus, aguardando o dia em que a nossa verdadeira cidadania será plenamente realizada no reino celestial. Pense nisso.